verdade é isso. Então tem todo um esquema muito bem bolado. Tá bom. Ainda agora eu preciso ler um versículo bíblico. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículo 11. Vocês ficam imaginando, eu fico imaginando, Jesus estava reunido ali com alguns dos discípulos no monte, falando as últimas palavras, e de repente ele começa a subir, e vai subindo, e vem uma nuvem, envolve Jesus, e a nuvem vai sumindo no espaço, a nuvem fica pequenininha, de repente não se torna mais visível. E eu fico me lembrando aqui quando em 1968, eu acho que foi, eu fui olhar à noite o Sputnik. Passava coisinhas, eu nunca tinha visto uma estrela andando assim. E todo mundo olhando, desapareceu. Mas nós continuamos olhando. Então, os discípulos estavam na mesma situação, olhando, mas não tinha mais nada, mas eu continuava olhando. E quando alguém começou a falar ao seu lado, eram anjos, 2 anjos, e disseram exatamente isso que está escrito aqui: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como vistes subir. E agora está chegando esses dias. Há muito que está sendo aguardado isso. Eu estou ansioso para chegar esse dia. Irmãos, vamos entrar no assunto. Eu acho que eu vou falando. Tá. Obrigado. Para cá? Tá. E o laser é onde? Ok, obrigado. Bom, então nós vamos falar hoje à noite aqui nessa apresentação. São 2 coisas, né? Essa primeira, como é que começou essa história toda? É importante saber por que a lei é tão combatida. E por que o sábado é tão combatido? Se nós não entendermos esse ponto aí, tudo mais que nós formos estudar não faz sentido, né? E isso não é um problema que começou aqui na Terra. Essa questão da lei de Deus e do sábado. Obrigado. Eu pedi água para o pastor porque eu tenho um problema. Eu até vou explicar, eu sempre explico isso. Eu tenho grave problema de faringite. E então a minha voz pode desaparecer. Desaparecer não, mas ela começa a ficar rouca e daí lá a pouco eu começo a falar mais ou menos como o nosso presidente e depois vai piorando ainda mais. E não disse qual presidente. Bom, então eu volto e meia tomando um pouco de água. E eu preciso disso. Como é que começou essa história toda aí, não é? Lúcifer, lá no início, ele era obviamente um anjo de luz, e talvez até fosse a primeira criatura criada por Deus, não sei, mas dá a entender. Enfim, de todas as criaturas, esse sujeito era o mais honrado, superior, só inferior a Deus. A distância entre ele e os próximos seres criados era razoável, ele era superior. E superior por quê? Encarregado do louvor a Deus. Certo? Isso é importante. Não existe nada mais importante nesse mundo do que a adoração. Sobre isso falaremos, eu não sei bem se vai dar foi uma pequena alteração na programação em função de que amanhã aqui são 2 cultos, então vai ser só uma apresentação. À tarde então vai seguir. Mas no momento desses nós falaremos aqui sobre a adoração, os 10 mandamentos.
Então nós vamos deixar isso aqui para um pouco mais adiante, aprofundamento disso. Afinal de contas, por que o sábado? Por que a gente não trabalha no sábado? E essas coisas assim. Então, Lúcifer era essa criatura máxima. E havia uma certa distância de glória entre Lúcifer e os outros anjos. Ele era superior. Mas também havia uma distância de glória entre Lúcifer e o Criador. E essa distância entre Lúcifer e os outros anjos podia ser mensurada. Talvez pudesse ser mensurada em QI, não sei bem isso. Mas enfim, capacidades diferentes eles tinham. Agora não se podia mensurar a distância de glória entre Lúcifer e o Criador. Esta distância era infinita. Porém, vejam só, e não me peçam para explicar como é que foi isso, que aconteceu isso. Lúcifer intentou querer ser igual ao Altíssimo. Ou seja, ele se imaginou sendo igual ao Criador. E para que isso acontecesse, aí ele teve que começar a mentir, porque como é que você faz para derrubar um líder que é bom falando bem dele? Né? E se ele é um bom sujeito, como é que tu derruba ele? Você tem que mentir. Pois bem, então aqui tem uma síntese. Ele quis ser igual a Deus e sentiu inveja, não é? Ele estava invejoso ali, etc. E aquilo que de início era apenas talvez uma ideia interessante, ele começou a acariciar essa ideia, sabe, assim, todos nós caímos, essa maneira boa de cair, né? E isto vai se tornando uma ideia predominante, e dali a pouco se torna uma obsessão, e aí passa a acontecer aquilo que na Bíblia chama-se operação do erro, ou seja, você chegou numa condição que você acredita na tua própria mentira. Aí não tem mais jeito. Aliás, tem jeito. Sabem qual é o jeito que tem para voltar atrás? Tornando-se humilde. Isso que eu quero ver acontecer. Se o sujeito passou um tempo alimentando uma ideia e chegou ao ponto dele acreditar na sua própria mentira, o desafio é quase incomensurável. Se tornar humilde para voltar atrás. O Satanás não voltou atrás. Desculpem, Lúcifer. Deixa eu ver aqui. Agora saiu. Tá. Bom, vou continuar falando aqui enquanto recoloca lá. E aí, vamos fazer um resumo. Deus, por aqueles dias, resolveu fazer aquilo que qualquer marido faz para sua esposa. Se é um bom marido, né? E a esposa faz para o marido. Tenho certeza que aqui é o caso, porque dá para ver que se amam, né? O que as pessoas fazem entre si? As pessoas se honram umas às outras. As pessoas dão presentinhos umas às outras. As pessoas querem bem umas às outras. E Deus, o Pai, amava e ama a Jesus Cristo. E certa vez lá no céu ele tomou uma decisão de prestar uma homenagem especial a Jesus Cristo. Reconfirmando, sei lá como isso, mas enfim, ele estava sendo apresentado como o Rei do Universo. Jesus Cristo é coexistente com o Pai.